Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Senhor. Bendito és tu, ó Deus querido e maravilhoso. Nos juntamos aqui, Senhor, como igreja para adorar o Senhor, para proclamar a tua santa palavra, para adorá-lo em espírito e em verdade. E para receber um pouquinho mais da tua santa e maravilhosa graça. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos um pouco mais as santas letras e que juntos venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço, no nome santo e poderoso do Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Amém. Meus amados irmãos e queridas irmãs, hoje eu quero trazer para vocês um assunto, proclamando a palavra de Deus, que tem vários objetivos, né? Esclarecer e mostrar para vocês como se estuda a palavra de Deus. Quando a gente vem aqui e diz que tal coisa não é daquela forma, porque existe um estudo por trás disso que mostra a verdade. Você sabe que a Bíblia Sagrada foi escrita em aramaico um pouquinho, muito pouco, hebraico e grego, né? De uma maneira geral é isso. A maioria da Bíblia, principalmente se falando de Novo Testamento, foi escrito no grego. Então, para se entender a Bíblia, quando surge uma dúvida, né? A gente fala aqui, por exemplo, sempre, eu cito o dom de línguas, né? E digo, para quem quiser ouvir, que línguas são idiomas. Por quê? Porque você vai no original e você vê que é isso que está escrito lá. Não adianta querer mudar. Você vai mudar a Bíblia. E hoje eu quero falar para vocês de discernimento, que a Bíblia fala, né, sobre discernir. Discernir, e eu vou falar aqui algumas coisas no grego para você entender. Não é para mostrar, não é nada. É só para você entender como é que se estuda a Bíblia. Então, quando eu venho e falo qualquer coisa com convicção, é porque isso já foi estudado. Isso aqui já foi batido, né? O termo discernir aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 27, 23. É claro que lá em Gênesis ele não está no grego, tá? Lá não está no grego. Mas ele aparece no Novo Testamento no grego. E discernir no grego é de um jeito, e no hebraico, como está no Velho Testamento, em Gênesis 27, 23, é outro. Mas é outro no falar, no escrever, mas quer dizer a mesma coisa. Discernir no hebraico é nakar, e no grego é diakrinô.
Mas as duas palavras, entendam, isso é necessário falar. Quer dizer, distinção, separação, julgar, quer dizer, fazer distinção, fazer separação. Entende? Então é necessário a gente saber o que quer dizer. Porque a maioria das pessoas leem lá, Jesus falou para a gente não julgar, senão a gente vai ser julgado. Mas a Bíblia não se contradiz. Jesus não falou isso, que você não pode separar. Ele não falou que você não pode julgar. Você não pode julgar aqui os defeitos que os outros têm, sendo que você tem o mesmo defeito, ou pior ainda. É isso que ele está dizendo, entendeu? Então, algumas coisas precisam ser colocadas às claras aqui, para vocês não serem enganados. Lá em Gênesis 27, 23, é usado o termo nakar, né? Para dizer que Isaac é enganado por Rebeca e Jacó. Lá em Gênesis 27, 23, não está dizendo enganado, está dizendo que ele não o conheceu. Nakar quer dizer isso. Não reconheceu. Né? Ele não discerniu algo por alto. Estou me referindo à passagem específica, né? Quando há aquele engano. Isaac é enganado por Rebeca e Jacó. Tá? É específico isso que eu estou falando aqui. No grego, no Novo Testamento, a palavra diakrino, que é discernir, aparece 18 vezes, e ela sempre aparece no sentido de julgar, de fazer distinção, de separar. Isso quer dizer discernir. Tanto o discernimento das coisas naturais, quanto o discernimento das coisas espirituais. Quando você vai no mercado, por exemplo, você vai comprar feijão. Você escolhe o feijão que você quer, não é? Você quer o feijão preto, você quer o feijão carioquinha, não é? Você quer o feijão de tal marca, você não quer daquela marca. Isso é discernir. Discernir as coisas naturais do dia a dia. Você vai pôr gasolina no carro, você escolhe o lugar que é mais barato. Você está discernindo. São as coisas naturais. E as coisas espirituais é você discernir se aquilo que você está ouvindo provém de Deus ou provém do homem. Ou, pior ainda, provém do diabo. Isso é discernir as coisas espirituais. Este termo discernir, ele aparece pela primeira vez em Mateus 16, 3, quando Jesus fala sobre discernir os tempos e as estações naturais. Dá uma olhada aí, né? Vocês sabem discernir a estação tal, não sei o quê, entendeu? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. O termo discernir, ele é extremamente importante para o cristão. Porque ele também aparece nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios 11, 31,
quando o cristão tem que fazer um auto-julgamento. O cristão tem que se julgar. E isso é discernir também. Não esqueça que a Bíblia é traduzida. A Bíblia não foi escrita no português, ela foi traduzida. Entendeu? Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, ó, que está escrito no original grego, iatous diekrinomem, não seríamos julgados, não estaríamos discernindo a nós mesmos. Entendeu? Então, discernir a nós mesmos foi traduzido para o português como uma autoanálise, né? Que o crente, aquilo que o crente faz dele mesmo, ele para e pensa sobre ele mesmo, né? Para que ele possa participar, por exemplo, de maneira conscienciosa da ceia do Senhor. Outras passagens lá em Coríntios 11, né? Porque o que eu sempre cito, antes da gente tomar ceia, a gente faz um minutinho para pedir perdão, não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia pede isso para a gente discernir, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Diakronontosoma, no grego, do Senhor, o corpo do Senhor. Soma, quer dizer carne. Entendeu? Então o discernimento é extremamente importante. Um crente que não tem discernimento é um crente que, como Paulo fala, ele fica seguindo os ventos de doutrina. Ele acredita no que qualquer pessoa fala. A pessoa fala uma coisa aqui, é isso mesmo. Aí ele ouve o outro falando outra coisa, é isso mesmo. Ele fica rodando. Não tem crente que fica visitando igreja? É porque não tem discernimento. Ele fica procurando uma coisa que nem ele sabe o que é. E discernimento, além de ser uma obrigação de cada um de nós, porque nós usamos o discernimento nas coisas naturais, né? Falei do feijão, falei da gasolina, não foi? Isso é discernir. E nós precisamos também usar. É uma obrigação, porque nós precisamos usar isso nas coisas espirituais. E o Espírito Santo de Deus, né? Ele concede a determinadas pessoas, membros do corpo de Cristo, a capacidade de julgar os espíritos. Julgar espírito, eu já falei aqui, né? Não é ficar vendo homem de preto, uma coisa preta, não é ficar vendo varão de branco, não é nada dessas bobagens. Isso tudo é coisa da cabeça. Porque ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Não vê, meu irmão. Não vê, minha irmã. Porque o mundo espiritual nos é vedado. Mas o Espírito Santo nos capacita determinados membros, né, a discernir, a entender, isso daqui provém de Deus, isso não provém de Deus. E eu sempre digo, porque a Bíblia diz que toda igreja denominacional deveria ter pelo menos uma pessoa com este dom, com esta capacidade de discernir. E a outro, o dom de discernir os espíritos. O que está escrito no original grego? Para você entender. Eu estou falando isso para você entender como é que se estuda a Bíblia. Você tem que ir lá no original ver como é que isso foi escrito. Diacriseis pneumaton. É assim que está escrito no grego. Discernimento de espíritos.
O discernimento de espíritos é um dom, é uma capacidade. O que é um dom? É uma capacidade, né, de julgar, discernir espírito, na verdade. Entenda isso. Se você está dizendo que, se você já viu pessoas dizendo que estão vendo isso, estão vendo, pode parar. Cai fora porque, conversa. Porque discernir espírito, na verdade, é a capacidade de um cristão de julgar aquilo que está sendo dito, a motivação cristã que está levando aquela pessoa a falar isso. E é fácil você ver como tem gente que a motivação é atrair pessoas, a motivação é dinheiro, a motivação é sucesso, a motivação é um nome denominacional, que eu qualifico sempre como orgulho denominacional. Então, aquela pessoa que tem a capacidade de discernir, ele julga naquele momento, ele já entende o que está sendo dito. Mas então, eu não tenho essa capacidade. Mas a Bíblia diz que todos nós devemos buscar esta capacidade. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João, presta atenção, é assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia diz em 1 João 4:1, né, que todo e qualquer cristão deve provar se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se levantam aí pelo mundo. Então, provar aqui que João escreveu é diacrinon. É a mesma coisa que colocar em prova, testar, examinar. Entendeu? Não é supor, porque supor já é outro termo. É assim, estudar a Bíblia não é uma coisa simples, fácil. As pessoas pensam que estudar a Bíblia é sentar num lugar e ficar lá lendo a Bíblia. É você ir buscar o que aquilo quer dizer, para quando você vai falar, você falar com autoridade. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Isto que você está falando não é isto. Você pode achar que é isso, mas não é. Nossa, o estudo é longo, eu estou pulando para dar tempo da gente, né, deixar isso claro para vocês. A Bíblia, querido irmão Gilmar, diz que nós devemos buscar os melhores dons, não é? Agora, uma pessoa que lê, que medita, ela vai automaticamente, não sei se é o termo, mas por ela estudar e meditar, ela vai discernindo aquilo que se fala, a maneira como se fala, ela vai discernindo o objetivo que aquela pessoa está falando aquilo. Eu acabei de citar aqui essas pregações, tem uns que pregam para ser engraçados, para as pessoas gostarem e depois voltarem. O que será que ele vai? Nossa, ele é tão bacana, ele faz a gente rir. Olha, é uma pregação leve. Tem gente que é assim. Eu falei ontem aqui para vocês, né? Não é fácil. Eu não estou falando para reclamar, não é isso. Porque a gente enfrenta pessoas que não sabem nada, nada. E você fala, poxa vida, eu vou lá na raiz da coisa para entender e eu tenho que discutir com essa pessoa. Não quer dizer que eu sei tudo e ninguém sabe nada, não é isso. É que quando você está aprendendo, você tem que se colocar na posição, olha, eu vou aprender.
Ou pelo menos eu vou ouvir o que ele está falando, porque ele está dizendo que no grego é tal coisa, que no hebraico é tal coisa. Eu tenho que ver se isso é verdade, pelo menos, antes de discutir. É duro você ver uma pessoa que está discutindo com você e você está vendo que ela não sabe do que ela está discutindo. Agora, se você, Gilmar, estuda, lê, medita, isso vai vindo para você. Você vai discernindo. Como é que você discerne as coisas boas das coisas ruins? Que uma criança não consegue. Pelo seu tempo de vida. Eu não sei quantos anos você tem, mas você deve ter uns 35 anos. Né? Pelo seu tempo de vida, pela sua experiência, você consegue entender coisas que uma criancinha de 7, 8, 9, 10, 11 anos não consegue. Então, o tempo que você gasta com a Bíblia vai te dando bagagem, vai te dando entendimento. As coisas boas que você ouve vai te capacitando também. Né? Agora, o dom, o Espírito Santo dá para quem ele quer. Mas Paulo diz, devemos buscar os melhores dons. Como é que a gente busca? Ficar orando? É só orar. Eu quero tal dom, eu quero tal dom. Não, é fazer isso que você faz. Eu quero o dom, eu tenho que me entregar a isso. Estudar, buscar a verdade, buscar entender. Porque o discernimento é uma capacidade de um crente maduro. Acabei de dar o exemplo a você, Gilmar. Você, não sei, não importa. Vamos supor que você tenha 35 anos, tá? Uma criança de 9 anos, você é muito, extremamente mais maduro que essa criança. Porque você já leu muito, você já passou por uma porção de coisas, você já ouviu muita coisa, você já aprendeu muita coisa, que ela ainda vai passar. Não quer dizer que você sabe tudo. Então, não quer dizer que eu saiba tudo. Eu estou aprendendo todo dia. Não é? Mas você é mais maduro que aquela criança. E conforme Hebreus, capítulo 5, versículo 14, né, o crente maduro, ele tem essa capacidade de discernir. Ele tem a capacidade de discernir. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Como é que a gente vai discernir o bem do mal? Não é só pelas razões morais, mas também pelas razões espirituais, principalmente. O crente maduro, no grego, eu estou falando no grego para você entender que existe um estudo, não é uma coisa assim de só ler. Tem que ir lá na raiz da coisa. Maduro no grego, no sentido de capacitado, de ter passado, sabe, pela vida, de ter aprendido, de estar aprendendo, é teleion. Mas vai lá, consulta um dicionário grego, aí você vai ver que é isso. É aquele que tem as faculdades cognitivas exercitadas. O sujeito que é um engenheiro, ele tem as faculdades cognitivas exercitadas para a engenharia, para a matemática, para os cálculos. É ou não é? O sujeito que é médico, ele tem as faculdades cognitivas exercitadas para a medicina, para o corpo humano, como é que funciona. O sujeito que é um cristão
ledor de Bíblia, ele tem as faculdades cognitivas exercitadas para as coisas santas. Capacidade de separar, de julgar, de testar, de distinguir tanto o bem quanto o mal. Que no discernir tanto o bem quanto o mal, está escrito assim no original grego: diacrisin kalou tekai kakou. Tem que saber o que quer dizer esse treco aí. Você já ouviu aquele negócio? Para mim esse cara falou grego, porque é difícil. É difícil. Tem coisas que eu nem vou falar, mas esse termo kakou, né, ele começa em um outro termo, kailos, que é traduzido nesse texto aqui por bem. Discernir tanto o bem, tanto o kalos como o mal, que são as qualidades morais humanas que conferem um caráter moral correto às pessoas, um caráter moral bom, um caráter moral útil. Já o kakos quer dizer o quê? Erradamente, impiamente, um caráter mau. É tudo que se opõe à virtude, à probidade. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em probidade administrativa, a retidão na administração, a honestidade administrativa é probidade. E improbidade é exatamente o contrário. Você já ouviu esses termos aí? O crente é desafiado pela própria Bíblia, a discernir tudo. Pensa que o crente é um sujeito tapado? Agora de manhã eu estava vendo aqui, agora, porque antes de começar a programar, eu tenho meus estudos e tal, né? Mas eu abro a internet, quero saber o que está acontecendo, e eu vi que o ex-ministro da Cultura, da Educação, Milton, não lembro, foi preso pela Polícia Federal, por causa daquele problema que houve lá. E eu estava aqui pensando, eu não estou falando em política, eu estou falando sobre este desafio que o crente tem, né, em discernir as coisas. É um desafio bíblico. Eu não vou julgar o sujeito lá, porque o que eu sei daquilo é aquilo que a mídia fala. Uma mídia apoia o atual governo, fala de um jeito. A outra mídia aprova um suposto candidato e fala diferente. Então eu não vou julgar. Eu vou falar o que eu pensei naquele momento. Posso estar errado? É claro. Eu pensei assim, poxa vida, me parece que esse sujeito era um cara reto, ou é um cara reto, mas se deixou envolver. Aquela pastorzada que começou a mamar ali, todo dia ali no ministério, é fotografia, é não sei o que no ministério, que se você é pastor, vai cuidar das suas ovelhas, o que você está fazendo aqui? Eu, talvez, teria feito isso. Porque o crente é você, meu irmão, minha irmã, cristã. Crente, né? Quer dizer, crente em Jesus é cristão. Você é desafiado a discernir na cultura
Ontem a gente falou de festa junina, cultura, folclore. Você é desafiado a discernir. Não é só glória a Deus, glória a Deus. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Glória a Deus e não discerne a mão direita da esquerda. Você é desafiado a discernir na cultura, na mídia. Acabei de falar, tem um grupo. Quando eu digo um grupo, eu estou dizendo assim, uma ala, né, do jornalismo que apoia um ex-presidente. E eles vão fazer de tudo para que esse ex-presidente seja eleito. E tem uma ala que apoia o presidente. Você tem que discernir. Se você ouvir só um lado, você não vai discernir nada. Ah, mas eu ouço para criticar. Mas qual a sua capacidade crítica se você só ouve um lado? Então nós somos desafiados, né, a julgar, a discernir na cultura, na mídia, na política, na educação, na religião. E como é que você vai discernir? Confrontando com a Bíblia. Confrontando. Eu tenho consciência que nós não sabemos 30% das coisas que acontecem. 30% nós não sabemos. Então é muito fácil julgar quando a gente quer acusar um lado. Eu não quero acusar ninguém. Agora, ficou com um pé na barranca e outro no barco, vai para a água, não tem jeito. O contexto religioso, mais do que em qualquer outra época, exige discernimento. A gente não pode ser vaquinha de presépio. De lado nenhum. Quando eu digo de lado nenhum, não estou me referindo especificamente à política. Estou me referindo a qualquer uma destas áreas aqui que nós somos desafiados a julgar. Cultura, mídia, política, educação, religião. Tem gente que é vaquinha de presépio da sua denominação. Sabe que os seus grandalhões, os seus presidentes, diretores, já foram investigados aqui, ali, acolá. Por que um homem reto é investigado? Porque existe a suspeita de que ele não é reto. É simples. É simples. Por que este ministro, ex-ministro, foi preso? Porque existe a suspeita. Ele foi preso não é porque ele está sendo... porque ele é culpado. É porque existe a suspeita. E se existe suspeita, vamos verificar lá. É culpado? Ah, tem que pagar. Não é culpado? Não é culpado. Nós somos instigados a entender isso. Agora, se você não consegue nem discernir o que é falado dentro da sua igreja, você não consegue entender se lá no púlpito da igreja que você frequenta, se prega a verdade ou prega a mentira, como é que você vai querer discernir se o ministro é culpado ou inocente? É muito mais difícil entender essas coisas da Bíblia. Por causa disso que nós somos aí todos os dias, nós somos cutucados a discernir. Não apenas de maneira racional, entenda isso. Não é só racional, mas é discernir também espiritualmente. Se você tem o dom, maravilha. Se você não tem o dom, busque os melhores dons. Tem gente que acha que o melhor dom é falar em línguas.
Não fala em língua nenhuma e se enche. Se acha um crente de primeiríssima categoria, porque ele fala, não fala em língua nenhuma. Que língua é essa? É a pergunta que você faz. Que língua é essa que você acabou de falar? Ah, é a língua dos anjos. Ah, por favor, vai. Poxa vida, você precisa começar lá de novo. Você começa do zero, vai. Porque está ruim o negócio aí. Será que você é salvo mesmo? Não, eu estou só questionando. Você que responde, porque a alma é sua. A gente não pode ser medíocre. Tem muito crente medíocre e que se acha a última bolacha do pacote. Medíocre. Não sabe nem como é que se estuda a Bíblia. Você só sabe intelectualmente. Eu não acho que uma pessoa... Mário, eu posso estar errado, acabei de falar, não sou dono da verdade. Eu não acho que uma pessoa, né, que já dedicou 20 e poucos anos, mais de 30 da sua vida, a estudar e aprender a Bíblia, não ganhando nada por isso, porque eu não ganho nada para fazer isso. Nem as contas aqui eu consigo pagar. Nem as contas eu consigo pagar. Isso aqui não pode ser só intelectual. Quem é que vai fazer isso? Você tem um trabalho que você não ganha nada? Ou você vai sempre buscar o melhor emprego para ganhar mais, que te dê condição de crescer, não é? Não ganha nada. Não ganha nada. Nem as contas de internet, Extreme, mas não sei o que, site, nem isso eu consigo pagar. Às vezes eu consigo, às vezes um irmão ou outro ajuda com um pouco mais, a gente consegue. Mas normalmente eu tenho dificuldade para pagar. Então falar que eu só sei isso intelectualmente é ser fraco intelectualmente, porque ninguém vai ficar fazendo uma coisa de graça. A não ser que tenha algo espiritual envolvido nisso. Então a gente não pode ser medíocre, né? A gente tem que estar acima. O cristão, já que a Bíblia nos orienta a discernir tudo nessa vida, né? O crente precisa estar acima da mediocridade espiritual, que é tão comum nesses tempos modernos aí. E o crente, né, nem que for um degrauzinho só acima dessa mediocridade, o crente não pode ser indolente. Quando a gente fala, olha, esse assunto, é porque aqui a gente, olha, eu sempre digo isso, aqui você não vai ouvir essas bobagens de prosperidade, porque é mentira. Qualquer pregação sobre prosperidade, presta atenção, porque amanhã ou depois eu já preguei sobre prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica existe. Agora, no nível que é pregado sobre prosperidade, já preguei sobre cura aqui, cura bíblica. Mas nesse nível que é pregado aí, são os crentes medíocres que correm atrás disso. Você não vai ouvir aqui. Aqui, eu já falei, se você quiser leitinho, mingauzinho, infelizmente não é aqui. Aqui é feijoadona mesmo. O que me interessa? O que está escrito no grego, para você não interessa nada, a Bíblia para você não interessa, porque ela foi escrita lá, meu. O Novo Testamento é mormente no grego. Se você não sabe nada de grego, você não consegue entender a raiz do Novo Testamento, por causa disso que tem esse monte de gente que torce tudo.
Lê Atos lá. Lê. O sujeito lê lá. Os países representados lá. Que eles... Eu já coloquei isso aqui. Ninguém abriu a boca para falar. Para criticar. Sempre tem um ou dois aí. É sempre um ou dois. São os mesmos que criticam. E aquela crítica velha, rançosa. Sabe que cansa. Né? Cansa. Porque a crítica pela crítica. Não é? Lá eu já falei assim. Que lugar está escrito lá na Bíblia que eles falaram? Ali em Atos, está escrito que nós ouvimos cada um na nossa própria língua. Nós ouvimos, não está escrito eles falaram na nossa língua. Nós ouvimos, e agora? E eu já fui lá, sabe? Mas como é que está lá? É desse jeito, não tem como mudar, não tem como falar, nós ouvimos, eles falaram. O máximo que pode ser traduzido é nós ouvimos. Agora, eles falaram ou nós ouvimos? Mas ali está dizendo que eles falaram, mas e aqui? Então ficar balabalá, balalalaica, não sei o que, aí é coisa mais fácil. Qualquer tonto, qualquer idiota, qualquer pessoa com problema cognitivo faz, carnal ou demoníaco faz. Agora vai lá, nós ouvimos, eu estou aqui falando em português aqui, um português meia boca, que é o meu, né? E o sujeito ouve lá na língua dele, lá no mandarim. Eu falo em português, mas ele está ouvindo o mandarim. Nossa, o mandarim desse cara aí é demais. Mas esse cara não é japonês, não é chinês, não é coreano e fala mandarim, não tem nem um zoinho puxado. Olha como ele fala, vou prestar atenção. É isso que está escrito na Bíblia. Aí ninguém questionou. Ninguém falou nada quando eu falei. Está escrito. Nós ouvimos, ninguém questionou. Agora, ficar inventando língua, porque é a língua dos anjos, a língua espiritual, a língua... Isso tudo eles inventam. Mas está na Bíblia isso? Olha que está esses 2, 3 tipos de língua na Bíblia. Irmão, lute para discernir. Discernir quer dizer você saber, você está me ouvindo aí? Você tem que, conforme eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus tem que falar assim para você. Esse sujeito está falando um monte de bobagem. Ou ele tem que falar para você, é exatamente isso que ele está falando. Agora, precisa ver se é o Espírito Santo ou é o Espírito Santo de orelha. Você já ouviu esse termo? Espírito Santo de orelha. Às vezes o sujeito não gosta da gente, e também se não gosta, não sei por que ouve, né? Que acompanha. Não existe língua. Se você faz essa pergunta para mim, é porque você realmente... Eu vou voltar a pergunta para você. Você pode me explicar aí qual é a língua dos anjos que Paulo cita? Você pode me explicar? Eu estou esperando você explicar. Qual é a língua dos anjos? Eu não sei, eu quero que você diga. Qual é a língua dos anjos? Vamos lá, escreve aí. Porque eu já falei zilhões de vezes sobre o assunto. Estou esperando você responder. Qual é a língua dos anjos? Eu gostaria de aprender com você. Qual é a língua dos anjos? Não, eu não sei, você está perguntando do jeito que você perguntou, é porque você sabe, eu quero que você me ensine. Você ensina a mim e todas as outras pessoas que estão nos ouvindo. Qual é a língua dos anjos que Paulo fala? Quando Paulo usa esse termo, língua dos anjos, o que ele está falando? Eu quero que você me explique.
Por favor, nem que a gente fique até meio-dia aqui, eu fico esperando você explicar. Qual é a língua dos anjos? Eu não sei, eu estou esperando você explicar. Aproveita e explica também quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Explica também. Jesus é pão? A gente come Jesus? Explica também quando Jesus fala assim, eu sou a verdade, o caminho. Explica também, Jesus é caminho, a gente anda em cima de Jesus? Pisa em Jesus? Eu quero que você explique. Não fuja da pergunta, porque você pergunta, entendeu? E você não sabe. Você pergunta para provocar só, você quer criar confusão. Você não pergunta para saber. Porque eu já falei N vezes aqui da língua dos anjos. Você que é professor de escola bíblica dominical, deveria saber. Não, você deve crer em Paulo, só que você precisa entender o que Paulo escreveu, né? Se você não entender, aí é problema cognitivo mesmo, né? Crê em Paulo, você creia em Paulo, tá certo, tá ok. Você entende errado o que Paulo escreve e crê no errado, então. Você não estuda a Bíblia. Você não é estudante da Bíblia. Você é leitor da Bíblia. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar o Senhor, glorificar, porque a gente pôde mais uma vez trazer aqui um pouquinho de estudo bíblico, um pouquinho de informação bíblica, né? Trazer um pouquinho de como se estuda a Bíblia. O Senhor vê, Senhor, a gente mostrou como se estuda a Bíblia e no final alguém que se diz servo de Deus me faz uma pergunta dessa dizendo que fica, né? Mostrei aqui durante 40, quase 50 minutos como se estuda a Bíblia, como é o estudo bíblico profundo, né? Mas eu creio que a maioria total quase entendeu, né? Eu te agradeço, Senhor, te glorifico por essa oportunidade de trazer a verdade, falar sobre o discernimento, que infelizmente falta na maioria quase que absoluta das igrejas, as pessoas não têm discernimento. E quem não consegue discernir as coisas santas, né, como é que vai discernir as coisas deste mundo tão pecaminoso? Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, né, trazendo graça, sabedoria a cada um de nós. Graças eu te dou, Senhor. E se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã aqui para pregar o Evangelho, né, trazer informação, instrução bíblica a quem quer aprender. Quem não quer aprender é só não cultuar Deus com a gente aqui, né? Vai fazer outra coisa. Não venha nos amolar, porque esse tempo é santo. Este tempo é santo. Pelo menos é isso que a Bíblia diz, né? Diz que segue tanto a Bíblia e não sabe que esse tempo é santo. Esta é a minha oração. Livra-nos, Senhor, da mentira. No nome do Cristo Jesus. Amém.